Às vezes aparece um barulho logo que você vai começar a live. Muitas vezes gerar mudanças positivas se transforma em reduzir o sofrimento. Mas muitos de nós, apesar de reconhecermos que guerra, pobreza, colapso ambiental são problemas graves, não nos sentimos propensos ou qualificados para consertá-los. Pode ser que tenhamos a sensação de que é meio complicada, sombria e deprimente a tentativa de salvar o mundo da fome ou de eliminar doenças, além de dar bastante trabalho. Admitamos que a tarefa atrairá alguém, mas ela não nos atrai. De fato, a perspectiva de nos envolvermos em algo assim nos deixa abatido ou nos causa tédio. E reconhecer esse aspecto é importante, pois sentir tédio é um sinal indubitável de que não achamos o tipo de atividade relevante que torna a vida não só suportável, como agradável de verdade. Esse texto é do livro Como Mudar o Mundo. Comecei assim porque a gente tem tido aí dias sombrios. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Obrigada por estar aqui nessa live. Hoje eu vou falar com a Tânia Lima, agradecendo sempre a Ielo Brat pelo espaço, agradecendo a presença de todos que acompanham a gente aqui ao vivo ou mesmo depois assistem a live que fica gravada aí no Instagram da Alubrat. O pessoal vai chegando, o pessoal vai... Michele, Virgínia, Tayu, Ju, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos convidando mais pessoas para cá, tem espaço aqui na sala, vamos chegando, entrando na live, chamando aí pelo aviãozinho. Daqui a pouco a Tânia está aqui com a gente para dar sequência, né, a essa série de lives, experiências transpessoais na vida cotidiana, onde a gente já contou várias histórias que estão aí aqui no Instagram da Alubrat, e ainda vem muitas histórias por aí, né? Essas histórias, então, nos ajudam a entender a transpessoal aí de uma maneira prática. Olá, Bruna. Que foi uma série de lives aí inspiradas, né, no livro Caminhos da Realização, do Jean-Yves Lilup. Claudiane, dos medos do eu ao mergulho do ser, bem-vindos a todos. Então, onde eu, num grupo de estudos do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, lemos então que nossa vida é frequentemente um acordeão que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. E existe o perigo de não conseguirmos mais fazermos o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada, e é o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguem integrá-la. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. A Tânia chegou, bem-vinda, Tânia, minha convidada de hoje, muito bem-vinda. Já te coloco aqui. Oi, Grazi, muito obrigada por todos aí participando. Então, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, e aí eu estou aqui nessa série de lives que a gente fala de experiências transpessoais na vida cotidiana, onde a gente traz algumas histórias pessoais e a gente pode ver como que a transpessoal age na vida prática, né? Para a gente aí ter uma maior contextualização do que é a terapia transpessoal e a importância de integrar essas experiências transpessoais. Olá! Oi, Deusa! Nossa, quanta gente bacana aqui prestigiando. Obrigada a todos por estarem presentes.
Eu vou colocar a Tânia aqui na live com a gente. Tânia, estou te enviando o convite. Oi, boa tarde, gente. E aí a Tânia já vai entrar. Aumenta um pouco o som. Oi, estão me ouvindo baixinho. Cheguei mais perto. Oi, Tânia. Oi, Sandra. Boa tarde ou bom dia, né? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem Seja muito contigo? bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, disponibilizar aí teu tempo e tua história para contar para gente. Obrigada, Sandra. Algrazi, me fala se está ouvindo melhor agora. Fala aí para a gente como está o som. Acho que está tudo bem. Isso. Você me Então, ouve bem? Tá Tânia. falhando aí para você? Tá ok? Oi, para mim tá tudo Tá ok certo. E aí? para você? Tá dando umas falhadas, mas eu consigo escutar. Hum. É, às vezes fica assim mesmo. Cris, Ok. boa tarde, bem-vindo. O som está bom. Ai, obrigada. Tá bom. Tânia, então se apresenta aí para o pessoal e me fala aí qual que é essa tua história transpessoal que você trouxe para gente. Oi, deu uma falhada, eu não te ouvi, né? Vou falar boa tarde para todo mundo, eu Ah, não consigo ver quem tá online, né? Eu trouxe algumas histórias, eu passei por várias experiências transpessoais. Mas eu trouxe algumas histórias mais leves e mais bem-humoradas. Procurei selecionar algumas. Eu passei em 2014, eu fui a Israel, né? Eu fiz uma excursão a Israel com a minha filha e mais um grupo de pessoas. E é uma viagem cansativa, a gente fica muito tempo no avião, então a gente dorme, acorda, quando vê, está tomando café da manhã, daqui a pouco a gente está jantando, é bem cansativo. Quando eu pisei em Tel Aviv, eu senti aquele impacto, né? Como se fosse um calor, uma coisa estranha. E aí eu imaginei que realmente fosse o calor, que eu estivesse cansada e etc e tal, mas meu corpo ficou estranho. E aí eu fui para o hotel com a minha filha, fomos descansar, porque no dia seguinte começariam os passeios e etc e tal. Mas já no ônibus indo para o hotel, a gente estava em ônibus de excursão, eu sentada no ônibus, eu comecei a ver na minha frente, é, nitidamente, eu não tinha certeza se eu estava dormindo ou se eu estava acordada. Parecia que eu via dois pássaros brancos que voavam na minha frente, né? E olhavam para mim e deixavam rastros dourados, assim, a coisa mais bonita. E eu fechava os olhos e falava assim, acho que eu estou dormindo. E aí eles voavam e saíam andando. Daí a pouco eles voltavam na minha frente. Falei assim, eu devo estar muito cansada mesmo, né? E aí eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça, porque quando eles voavam, eles saíam, ficava um rastro dourado, todo brilhante, muito bonito. Aí nós fomos pro hotel, a gente dormiu, descansou, né? E aquela imagem ficou na minha cabeça, mas vida que segue. Tinha muito passeio, muita coisa para ver. Israel é uma cidade de. Aliás, é um país de muita energia, é muita gente rezando, muita gente entoando mantra, então aquilo mexe muito com a gente, deixa a gente muito tocado, né? E aí no dia seguinte nós fomos para alguns passeios e nós passamos no Monte das Oliveiras. E aquela imagem ficou guardadinha lá no subconsciente e passei batido por ela. E aí eu tive a nítida impressão que eu via de uma das árvores um papagaio voando. Falei, nossa, papagaio em Israel, né? Papagaio brasileiro. Aí, novamente, eu vi aquela percepção, eu tive aquela percepção que tinha um filme passando na minha frente, muito engraçado, que parecia um negativo de filme, né? Cenas de filme passando. E aí eu vi um papagaio, todo verde, amarelo, falei papagaio aqui em Israel, né? E eu via sons na minha cabeça dizendo arara, arara, arara. E ao mesmo tempo eu questionava, mas isso não é arara, isso é papagaio, né? E eu fiquei com aquilo também na minha cabeça, achando muito estranho. Aí, quando foi no final do dia, nós fizemos vários outros passeios. No final do dia, nós fomos fazer compra no comércio, né? E
Ao passar pelo comércio, onde tinham várias lojinhas, várias pessoas diferentes, etc e tal, quando eu vou descendo a rua, e nós tínhamos um guia muito simpático, muito bacana, ele disse assim, nós temos até uma arara brasileira para apresentar para vocês. Quando eu olho, era um papagaio verde e amarelo no ombro de um senhor. Eu falei assim, nossa. Aí, e na hora eu olhei e não me recordei da cena da arara que eu tinha visto. Eu falei assim, não, mas isso não é uma arara, isso é um papagaio. E aí as pessoas que estavam na excursão começaram a brincar com o nosso guia e a passar para ele falar aquele trava-línguas que a gente tem, né? Comprei uma arara rara em Araraquara. E ele não conseguia falar, ele falava lala, 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 e o pessoal começou a corrigi-lo, né? Não é a lala, é a arara, não é a lala. Então ficou aquele som. Aí eu me toquei, falei, nossa, a cena que eu vi logo pela manhã no primeiro passeio no Monte das Oliveiras. E foi muito engraçado. E assim, o passeio em Israel foi muito tocante, porque várias situações semelhantes a essas aconteceram, né? E no decorrer dos passeios, eu estava ainda muito ansiosa para conhecer o Muro das Lamentações. Acho que era assim o pico, assim a minha o que eu mais esperava que acontecesse no meu passeio. Só que chegado o dia de ir para o Muro das Lamentações, eram tanta gente para em volta do Muro das Lamentações que não dava para a gente se aproximar. As pessoas levavam cadeiras, ficavam ajoelhadas ali na frente rezando e estava tão longe, tão distante. Aí eu olhei para minha filha e falei assim, acho que não vai dar para a gente encostar no Muro das Lamentações, porque é muita gente, para a gente ultrapassar essa multidão para chegar lá. Falei, vamos ficar de longe, a gente foca a câmera e dá um zoom para a gente ver de pertinho, e tá bom, é o suficiente. E a minha filha falou assim, mãe, dá uma olhada naquilo, né? Peguei a câmera, eu olhei, tinha 2 pássaros brancos num buraquinho do Muro das Lamentações. A hora que eu olhei, nitidamente, o meu coração começou a disparar, as pernas amoleceram, eu olhei para cima, eu só via. Eu me emociono porque foi uma emoção muito grande. Mas eu via os raios de sol dourado e eu falava assim, olha, eu vou. Aí peguei, fiz o meu bilhetinho, como todo mundo fazia, né, para colocar nos buraquinhos do Muro das Lamentações. Eu falei assim, acho que vai ser sem graça colocar esse bilhetinho lá, mas não foi. Não sei como eu fiz, dei um jeito de chegar até o Muro das Lamentações. Coloquei o meu bilhete lá, mas eu fui tomada por essa emoção. E naquele momento eu tive a nítida percepção que alguma coisa aconteceu comigo ali, né? Várias outras coisas aconteceram, mas cenas e episódios como esse já aconteciam comigo antes. Só que eu negava, né? Eu não aceitava. E aí eu me ocupava do fazer. E eu não prestava atenção em mim. Eu não olhava para isso. E aí eu fazia, prefiro não olhar, não pensar, não prestar atenção. E aí quando eu me deparo com tudo isso, eu falei assim, nossa, eu preciso acolher isso que acontece comigo, né? Isso não é de um todo ruim, porque eu tinha na minha cabeça que talvez fenômenos como esse, que hoje eu consigo compreender um pouco mais, depois de estudar um pouquinho mais, que a gente chama de experiências anômalas, né? Que são pré-cognitivas, fenômenos como esse, acontece e não acontece só comigo, tem mais pessoas que passam por isso, e que nem por isso as pessoas são doidas, porque eu me auto-intitulava, eu me achava doida por isso acontecer comigo. Lá em Israel, para suportar, para passar por tudo aquilo também, eu tive que ter muita estrutura psicológica, porque quando isso acontece, normalmente a gente é a gente é impactado por uma emoção muito forte, né? Às vezes uma emoção de euforia, às vezes de confusão mental, às vezes de tristeza. A gente não sabe, né? Que tipo de emoção vem naquele momento. Deixa eu só desligar aqui. Então,
eu precisei de muita estrutura. Então, como eu já tinha estudado um pouquinho a respeito, eu utilizei algumas técnicas de primeiro anotar tudo o que estava acontecendo comigo, porque era uma forma de eu compartilhar com alguém, nem que fosse comigo mesmo, com aquele caderno ali, colocar para fora, anotar tudo, não perder nada. Segundo, antes de eu sair para os passeios, eu peguei como hábito, naqueles 15 dias, correr na areia, correr na praia, correr na areia, então me aterrar muito, porque a percepção que cada passeio que eu tinha, parece que eu saía, ia para um outro plano, pensava em outras coisas, e aí eu me emocionava demais. Lá tem muita história, tem muita coisa que a gente acessa, que a gente entra em contato. É muita energia que entra em contato com a gente. E também tem a história do Holocausto, também tem histórias muito doloridas e que mexem emocionalmente com a gente, porque você se depara com aquelas pessoas também que passaram por aquilo, né? Então, foi muito interessante olhar para aquilo, vivenciar aquilo, entender, eu posso acolher isso em mim, né? Eu tenho estrutura para dar conta disso, só que eu preciso me preparar, né? E sozinha lá neste lugar, sozinha, eu digo, eu estava com a minha filha, não tinha nenhum terapeuta para me dar suporte, eu tive que encontrar a minha maneira. Então, eu me aterrei, corria na areia, fazia exercício físico, anotava, conversava comigo mesmo, para não surtar. Né? Depois, chegado no Brasil, a gente foi fazer terapia, entendeu que cada visão daquela representava, por que eu tive tantas experiências, quando não eram experiências em que eu estava acordada, né? Que eu imaginava que estivesse acordada ou dormindo, às vezes eu nem consigo entender, e tantos sonhos aconteceram também. Tantos sonhos foram anotados, e sonhos que, aparentemente, com pessoas conhecidas, histórias conhecidas, que aparentemente não tinham nada a ver. Mas que anos depois, como estava tudo anotado, anos depois, algo acontecia, ou histórias aconteciam que eu ia buscar lá no caderninho e falei assim, nossa, eu sonhei isso. E eu sonhei isso lá em Israel, né? Então, é muito bacana poder estar preparado para acessar isso e dizer assim, olha, eu não sou doida. Isso, isso acontece comigo e pode acontecer com mais Bom, pessoas. É isso. e esse é um dos intuitos da nossa série de lives, Tânia, porque muitas pessoas têm experiências parecidas com essa, mas não sabe onde compartilhar, não sabe tentar entender o que é isso, né? Então, e aí a pessoa pode ser taxada de doida, pode receber um diagnóstico errado, muitas vezes, né? Então, precipitado, talvez. Então, quanto mais a gente fala sobre isso e a gente compartilha histórias como essa, né? Quando eu li esse texto e fui pensar nas minhas experiências, tem uma experiência que eu vi nitidamente um ser de luz do meu lado, dentro da minha casa. Então, aquilo é um negócio que você vê e é muito rápido, e aí você não sabe o que fazer com aquela informação. E precisa compartilhar com alguém. Acho que isso que você fez de escrever, de anotar, foi uma forma de guardar aquilo para falar, gente, alguém precisa né? O que é isso, assim? Então, nossa, mas a Isso sua está acontecendo, experiência né? foi muito tocante e toca até hoje, né? Ela é muito forte, assim. Sim. Mexe bastante porque eu vivia num mundo bastante corporativo, né? E um mundo muito yang, né? Uma energia muito masculina, muito forte, um fazer muito forte. Então, isso não era aceitável, não era cabível, né? E a psicoterapia que eu fazia era laboroterapia, era o trabalho. Então, não tinha tempo para cuidar de mim, era só trabalhar. E aí isso também me fez olhar um pouquinho mais para mim, né? Deixa eu me entender um pouco mais, deixa eu fazer um pouco de terapia, compreender esses processos que acontecem comigo. E aí tem um outro processo também que é difícil,
é encontrar um terapeuta que possa acolher esses processos que acontecem com a gente. Porque alguns terapeutas vão dizer assim, não, isso não está correto, eu vou te mandar, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, né? Quem sabe um remedinho pode te ajudar a não visualizar mais isso. E, na realidade, se a gente parar para pensar diante do país que a gente vive, a quantidade de culturas que a gente tem, diante das crenças que a gente tem, e tudo que a gente experiencia, pensar que, de repente, por a pessoa perceber, imaginar, ampliar aí esses nossos 5 sentidos e ter experiências como essa, experiências que ampliam esses nossos sentidos, já imaginar que é um processo de esquizofrenia ou que é uma psicose, qualquer outra coisa parecida, é uma forma muito errônea, né? Uma forma muito precipitada de olhar para um ser humano, né? E dizer assim, nossa, isso não está correto, isso é doença, ou isso está errado, né? Ou taxar como algo do mal, do demônio, coisa parecida, né? Então, na verdade, olhar para o ser humano como um ser que está passível de realmente acontecer isso, acolher, entender. Então, encontrar um terapeuta que ensine a lidar com esses processos também é muito importante, né? Que nos acompanhe nesses processos, esteja, olha, estou junto com você, vamos olhar para isso, entender o que que isso representa para você, o que que isso pode contribuir para você, né? A partir desta contribuição para você, o que que isso também pode contribuir para o outro, porque mais pessoas podem estar passando por isso, né? E sofrendo tanto quanto você, e às vezes até mais. Então, vamos lá, vamos tentar resolver e vamos tentar olhar para isso com amorosidade. Então, esse também foi um outro processo difícil para mim, encontrar alguém que me acolhesse diante de tudo que eu passei, diante de tudo que eu vivi. E aí eu encontrei, né, a minha tribuzinha, eu já havia feito a Porta do Brat, e voltei para a minha tribo e falei assim, olha, é aqui que eu quero ficar, né? E voltei para a Lubrat. Uau! E realmente tem alguns atendimentos que eu faço que é isso, né? Às vezes precisa orientar a pessoa a encontrar essa tal dessa turma, né? Que às vezes a gente encontra pode ser numa religião, mas hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Então, de a pessoa se achar na religião, ela quer encontrar esse caminho espiritual, mas não necessariamente ligado à religião. E aí é onde eu vejo que a psicologia transpessoal ela ajuda muito nisso, né? É totalmente a espiritualidade podendo ser entendida de várias formas. A gente abrir a mente e saber que tem taoísmo, sufismo, islamismo e todos os ismos e que, né, e todo mundo é bem-vindo. E também o ateísmo, né? Se quiser, venha todos os ismos, mas saber que a gente transcende, né? E essa busca da transcendência do ser humano, hoje em dia, como ela tem sido embotada, acaba, às vezes, saindo de outras formas, através de medicamentoso, através de drogas, listas e listas, né? A busca da transcendência não vai deixar de existir. Porque é natural da gente, né, querer transcender. E esse entendimento de que a espiritualidade, ela necessariamente não precisa estar atrelada à religiosidade, ele precisa ser disseminado, porque às vezes quando a gente fala, olha, o terapeuta transpessoal vai te auxiliar no seu processo espiritual, não, eu não quero um terapeuta religioso, não é necessariamente isso. Né? A espiritualidade é algo totalmente diferenciado, né? Não está atrelado a nenhum tipo de religião. Se você tiver uma religião, ok, a gente acolhe esta religião. Mas se não tiver, tudo bem também. Né? A espiritualidade está além disso, transcende isso. É o significado que aquilo representa para você. Né? Como aconteceu lá em Israel, lá tinha católico, evangélico, espírita, né? E eu acessei coisas ali que não. Eu falei assim, cara, não tem nada a ver com esta ou aquela religião.
né? Foi o que eu senti. Então, tá muito mais além, tá acima de todos aqueles dogmas, acima de todas as religiões, tá dentro, tá fora, transcende tudo, né? Então, esse É. processo é muito bacana a gente começar a dissociar, né? Espiritualidade necessariamente não quer dizer religiosidade, né? Se você atrelar, ok, a gente acolhe, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. E o mais importante, né, Tânia, que me chama a atenção nesse texto aqui do Lilupe é essa questão de conseguir integrar, né? Porque você foi pega numa emoção tão forte, você viu coisas, você de repente ficou confusa, sabendo, sem distinguir sonho de realidade. E todas essas são informações, tá bom? E o que que eu faço com isso? Como que integra? E aí é onde aqui ele fala que isso é o terapeuta que vai saber integrar, o terapeuta, um sábio, uma pessoa mais experiente, alguém preparado para isso, né? Para te ajudar a fazer a ponte da consciência anterior com a nova consciência e Sim. ficar tudo bem, né? Porque o negócio é ficar tudo bem, mesmo a sua sendo uma experiência maravilhosa. É uma experiência assim de salto, né? Uma experiência. Olhando hoje é uma experiência maravilhosa, mas quando você está lá dentro, essas coisas acontecendo, não é tão maravilhosa assim. Você fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Você fecha o olho, você fala, não, eu estou dormindo, não, eu estou acordada. Então a gente fica extremamente confuso, é uma confusão mental ali. Então, olhando hoje, você fala assim, nossa, que lindo, que maravilhoso, mas vai vivenciar, vai experienciar isso, né? Um ego rígido, com aquela coisa assim, não, o que é branco, o que é preto é preto. Quando você experiencia isso, sai da caixinha, sai do que é normal, teoricamente normal. Você fala assim, ei, isso aí não tem nada a ver com o que eu conheço. Como é que eu vou lidar com isso, né? E, Então, hoje, depois de visto, integrado, né, elaborado e trabalhado, a gente consegue entender, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas na hora, a gente é tomado, a gente é pego de surpresa, é um impacto mesmo. Então tem que ter um pouco de estrutura e realmente a gente precisa procurar esse terapeuta, a gente precisa encontrar este acolhimento para que a gente possa ter um suporte para integrar tudo isso, né? Só depois de muito bem elaborado, e mesmo depois de elaborado, tem muitas coisas que eu ainda me pego elaborando. Nossa, volto lá no caderninho e falei, putz, aconteceu isso. Nossa, olha, eu vi aquilo lá também, coisas acontecendo ainda hoje, né? Isso foi em 2014, estamos em 2021. Então, 7 anos se passaram, é muito tempo. E ainda tem fichas caindo, né? Então, são coisas bem interessantes que acontecem com a gente que todo mundo está sujeito a passar por isso também. e aí você volta para a Lubrate e aí agora você é terapeuta. Sim, agora eu sou psicóloga transpessoal, né? Trabalho com a psicologia transpessoal, tenho especialidade em psicologia junguiana, constelação familiar, né? E atendo tanto presencial quanto online. E vou atendendo e acolhendo esse pessoal que precisa deste acolhimento. A própria constelação familiar, ela é uma experiência muito transpessoal, né? Eu acho. É uma experiência bem transpessoal mesmo, porque Porque ela vai entrar dentro deste campo, né? Morfogenético, teoricamente, aí, desse campo sistêmico, aonde o que Jung iria chamar de inconsciente coletivo, né? Onde esta herança transgeracional vai sendo transmitida de geração em geração, essas histórias vão sendo repetidas e quando você entra com uma constelação que é um método, é um processo muito bonito, é um processo de cura, é uma terapia que vai te ajudar neste processo de cura, tanto para você, quanto para as gerações anteriores, quanto para as gerações futuras. Então, é um método muito bonito,
é um processo que nos abre uma visão muito grande também, para a gente entender, inclusive, o nosso momento, os nossos comportamentos, qual é o nosso papel diante daquela família, diante daquele sistema, né? E o que eu preciso fazer, qual a parte que me cabe para que eu possa ajudar as pessoas que pertencem ao meu sistema, para que eu possa auxiliá-los também na cura deles, né? Então, eu posso contribuir com a minha cura e com a cura deles. É muito lindo o trabalho de constelação, Sim, com certeza. de terapia transpessoal, Jung maravilhoso, né? Jung fantástico. Você também é junguiana, né? O que é? Sou. Muita gente nem sabe que existem tantas formas de atendimento, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele faz psicanálise. Eu falei, mas por que você escolheu a psicanálise? Ele falou, não sabia que tinha outro. Como que tem? Qual que é a escolha? Que escolha é essa? É que no Brasil a psicanálise é muito conhecida porque Freud foi quem deu o pontapé inicial, né? Se a gente observar, mesmo os que vieram depois de Freud, o Jung, Moreno, Reich, todos esses outros pós-Freud, vieram, mas todos eles têm uma pitada de Freud. Freud foi quem descobriu o inconsciente. E hoje, o que nós somos sem o inconsciente? Né? Uhum. Todas as psicoterapias que você trabalhar, inclusive a comportamental, ela vai entender que nós temos processos inconscientes. E se não fosse aquele cara, o Freud, lá, ter descoberto, nós estaríamos ainda a ver navios. A psicologia ainda seria uma psicologia da ciência e da razão, né? Então, quando ele descobre o inconsciente, ele traz toda a sua teoria do inconsciente, subconsciente, consciência. Depois ele vem trazendo aquelas 3 instâncias aí, de ego e superego. Aí ele vai falar das pulsões. E aí ele chega a comentar sobre essa herança transgeracional, mas ele não se aprofunda. Acho que também ele teria que viver umas 2 vidas para se aprofundar em tudo isso, né? Porque apesar de ele ser tradicional, bastante clássico, digamos assim, né? Para não dizer rígido, apesar dele ser bastante rígido, ele inovou muito na época dele, né? Assim como Jung inovou também. Então, ele era tido como um estranho. Como nós somos tidos como estranhos, muitas vezes, né? Então, na época dele, ele era o cara estranho. Ele inovou. Aí, Jung, quando chegou, na época dele, Jung era o estranho, né? Mas o Jung deu continuidade ao que Freud começou. Então, a psicanálise é muito conhecida ainda, mas hoje ela é tida como algo muito tradicional, né? Muito certinha, extremamente tradicional. Já se fala de uma psicanálise integrativa, onde se integra outras abordagens, outras visões, mas pelo fato de ser a primeira, a pioneira, é mais conhecida ainda. Então, Freud dá o que falar até hoje. Né? Mas depois de Freud, quando veio Jung e foi o primeiro que mencionou a psicologia transpessoal, né? Ele mencionou, mas ele não, digamos aí, ele não publicou, ele não criou a psicologia transpessoal. Depois que veio Jung, que ampliou este conhecimento e esse conceito de Freud, né, de inconsciente coletivo, e cria essa questão de essa herança transgeracional, o conceito de arquétipos, e muda um pouquinho a nossa visão, vai mudando, vai transformando, e a gente vai se atualizando. Né? É isso aí. Mas tem muita gente que ainda está lá, né, naqueles conhecimentos mais clássicos, mais antigos, né, que normalmente é a psicologia comportamental, a psicanálise, e imagina que, nossa, tem outras coisas para se estudar? Tem. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E aí eu quis trazer essas histórias justamente para a gente falar mais sobre isso, né? Para poder aí divulgar. Então, na transpessoal, como já foi falado aqui,
ao longo dessas lives. O sonho é bem-vindo, né? O sonho, a psicanálise também trabalha muito bem com o sonho, mas tem a questão dos sonhos, tem a intuição, a gente tem essa consciência ecológica, experiências de pico, e esse lado, esse mundo todo espiritual também é muito bem-vindo. A gente entende o ser humano como um ser espiritual, né? Lembrando que espírito, eu gosto de falar que é o sopro, né? O invisível, nossa ligação invisível com os outros seres humanos encarnados, desencarnados, e também com a natureza e com os seres inanimados, com tudo, né? A gente tem uma ligação com o universo invisível. Nós somos mais um pedacinho do cosmos, né? E fazemos parte. E olhar para o ser humano como um todo, como esse todo que você está dizendo, né? É um ser não só físico, né? É um ser psicológico e é um ser espiritual também. Então, esse olhar do ser como um ser integral é muito importante, né? É um olhar mais humanizado, digamos assim. Este é o olhar humano, né? Então, é biopsicossocial, como se diz hoje em dia. Biopsicossocial. É isso aí. Tânia, eu queria agradecer demais pela tua disponibilidade. Passa super rápido esse bate-papo, né? Porque é gostoso demais. Ficaria aqui horas conversando com você. Mas a proposta da live é ser uma live assim, bem rapidinha para a gente contar essas experiências, vai ficar gravada. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Pedir para vocês que ainda não seguem o Te Cuida, por favor, sigam o Te Cuida. Também sigam a Tânia Lima Psi. E é isso, muito obrigada. Você quer me deixar mais algum recadinho para o pessoal aí no final? Quero deixar um beijo para todo mundo, desejar um bom final de dia, uma boa semana para todos. Se quiserem entrar em contato para mim, acho que é @TâniaLimaPsi e o site é @TâniaLimapsi também. Né? Qualquer coisa pode entrar em contato. E sigam a Lubrate, conheçam os terapeutas transpessoais. Sandra Titi Cuida. Ótimo esse nome, muito legal. Estamos aí para o que precisar. Ok? Isso aí. Gratidão, gratidão. Beijo no coração. Beijo. E beijo no coração de todo mundo. Tchau. Amanhã tem live aqui, 10h30, com o Bruno Bindi. Estão todos convidados. Obrigada. Ai, lindo, adoro ele. Beijinho. 10h30 da manhã? Às 10h30. Beijinho. Ok. Beijo. Tchau, tchau.